Mas quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Enviou o outro, o Consolador, o Exortador, o Mestre por excelência. Ele enviou o guia, ele enviou o rio, ele enviou a vida. Ele construiu a casa e mandou o Espírito para habitar. Hoje você pode provar de coisas que os grandes homens da fé do Antigo Testamento nunca puderam provar. Da presença, da glória, da vida, dentro, fluindo. As águas do Espírito nunca param. Por que você parou? Por que você está pensando em parar se ele nunca para? Se as águas nunca param de fluir, rios de águas vivas, esses rios nunca morrem. Como pode você viver uma vida tão parada por fora, tão triste, se existe água viva dentro de você, se existe uma correnteza fluindo dentro de você? Você não pode parar nunca. Você só precisa estar mergulhado nas águas que estão fluindo. Mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele, e você vai ver que você nunca vai parar. Você sempre vai estar fluindo com ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Dá um abraço ao teu irmão e diga: irmão, tem glória para você de Deus. Receba. Obrigado, grupo de música. Em Êxodo capítulo 40, no versículo 34. Sabe que os homens do Antigo Testamento faziam de tudo para provar da glória do Senhor, porque eles não carregavam a glória dentro. Então eles faziam de tudo que podia ser feito dentro da lei do Antigo Testamento, dentro das regras do Antigo Testamento, que Deus estabeleceu, não para ser uma coisa pesada, mas já era pesado, por causa da condição do homem. A condição do homem era o homem pecador, afastado de Deus, sem a presença de Deus. Deus fez o máximo que ele pôde no Antigo Testamento. Você acha que era confortável para Deus ficar dentro de uma caixa, só para ficar pertinho do homem? Deus disse: eu vou pagar esse preço, está dentro dessa caixa aí, para estar pertinho de vocês. Mas era o máximo que ele podia chegar, dentro de uma caixa de madeira. Mas os homens gostavam tanto da glória, aqueles que criam em Deus, aqueles que tocavam, cantavam para Deus, aqueles que falavam os oráculos de Deus, os profetas, eles gostavam tanto da glória, algo tão prazeroso, algo tão, meu Deus, impactante, que eles faziam algo contínuo. Eles estavam o tempo todo praticando coisas para manifestar a glória de Deus, para provar da glória de Deus do lado de fora. Tocava muito, cantava muito, fazia sacrifício, matava animais. Tudo Deus: olha, façam isso que dá para vocês provar um pouquinho. Construam um tabernáculo assim, façam um átrio, um santo lugar, santo dos santos. E era um negócio tão distante, era uma coisa tão trabalhosa, e somente alguns podiam ter acesso a essa glória. Não era todo mundo. E muitos ficavam até felizes só em saber que Deus se manifestou. Ficavam
uma multidão, como diz os nordestinos, uma ruma de gente lá no átrio, fazendo festa, tocando música, esperando que aquele sumo sacerdote entrasse e oferecesse o sacrifício. Jogava o sangue lá na tampa do propiciatório, né, da caixa, da arca da aliança, e todo mundo lá fora na expectativa. Deus vai aceitar o sacrifício? Será que a glória, o Shekinah vai se manifestar? E quando, amado, Deus se manifestava, uma luz tão poderosa, tão gloriosa, que é a glória de Deus, a presença de Deus chamada Shekinah, se manifestava naquela sala escura. Não havia luz lá, porque a luz era a própria glória de Deus. Imagine que coisa gloriosa, linda. E aquele sumo sacerdote voltava feliz, tão alegre, e comunicava todo o povo que Deus aceitou. Imagina a gritaria, a festa, a música, que Deus havia aceitado o sacrifício, e ele se manifestou. Mas sabe, irmãos, que às vezes não funcionava. Às vezes homens morriam lá porque não cumpriam as regras bem certinhas. Mas por que isso? Porque os homens não tinham a vida de Deus, não eram nascidos de novo, e precisavam de algumas regras para que eles pudessem provar um pouquinho. Então havia algumas vezes que os homens entravam lá, mas não cumpriam direitinho as regras, e eles morriam. Quando a glória se manifestava, eles eram fulminados. E aí Deus teve uma ideia genial. Quando sabe que Deus tem ideias geniais? Deus tem ideias geniais. Uma ideia de Deus vindo para a tua vida revoluciona a tua vida inteira. Ele revolucionou a nossa vida com uma ideia que ele teve. Jesus foi a melhor ideia de Deus. Jesus teve uma ideia. Deus teve uma ideia. Fazer do seu filho o sacrifício. Porque nunca mais vai dar errado. Vou fazer do meu único filho o sacrifício, o cordeiro perfeito, que vai ser apresentado, e o sangue dele vai ser espargido, o sangue dele vai ser derramado, e não vai dar nunca errado, e só precisa fazer uma vez. Aleluia. E por que Deus fez isso, irmão? Só para ter o prazer de estar dentro de você. Olha como você é importante para Ele. Deus fez tudo isso só para estar dentro de você. Você entende que aqueles homens faziam de tudo para ter um pouquinho do lado de fora, e Deus fez de tudo para colocar tudo dele dentro de você, para você estar vivendo por dentro. E é só isso que Ele quer, é que você viva essa vida que está dentro, e que você viva por essa glória que agora habita em você. Não está mais naquela caixa de madeira, mais não. Agora está dentro de você a glória, você carrega a glória. Aleluia. De fato, irmão, aquela frase que foi criada por nós. Parece que você tem um rei na barriga. Essa frase foi criada para os crentes, porque na verdade o rei Jesus veio habitar dentro de você, e ele habita dentro de você, então você realmente tem um rei na barriga. E o mundo não vai entender isso, porque você vai falar coisas grandes, você vai falar de um Deus poderoso e um Deus grande, e você vai começar a provar coisas de Deus na tua vida. E o mundo não entende essas coisas, e acha que isso é orgulho, é soberbo. Mas não, é uma verdade. Sabe que tem muitas pessoas se matando porque não sabe para onde vai. Não sabe por que está aqui, não sabe nem por que nasceu. São perguntas tão simples que as faculdades não respondem. E muitos jovens estão indo para as faculdades e não conseguem ter essas respostas. Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo? Quem sou eu? Para onde vou? E muitos não conseguem encontrar essa resposta, estão tirando suas próprias vidas, frustrado de terem nascido. Mas quando você nasce de novo, você encontra todas essas respostas. As crianças no departamento infantil já estão sabendo, porque elas estão aqui. O que é que elas estão fazendo aqui, de onde vieram e para onde vão. Nem chegaram na faculdade ainda. Imagina quando elas chegarem lá, com essa palavra aí, com rema. O erro dos seres humanos e a motivação que os faz errar é exatamente porque eles têm
um buraco gigante do tamanho de Deus, que nada mais preenche, nada mais enche. Sabe aquela peça, né? Tem uns brinquedinhos que colocam umas peçazinhas, né? Um buraco redondo lá e aí tem um triângulo, não entra de jeito nenhum. Tem um quadradão e uma pecinha pequena demais, aí passa direto também, não encaixa. Não encaixa, tem que ser aquela peça que cabe naquele espaço. E Deus, não existe uma outra coisa maior do que Deus. Ninguém pode substituir Deus. Ninguém, e nem nada. Então o homem tenta encher isso com bebida, tenta encher isso com droga, com sexo ilícito, e tenta encher isso com viagem, tenta encher isso com Facebook, tenta encher isso com Instagram, tenta encher isso com tudo que puder trazer uma melhoriazinha, ficar um pouquinho alegre, mas não enche. Porque a peça se chama Deus. Ela é única e não tem outra, ela não tem outro. E as pessoas vivem um momentozinho de glória. Veja que essas pessoas vazias, quando elas ganham alguma coisa, ficam animadas. Quando elas fazem uma viagemzinha para o exterior, se animam demais. Mas você vê que aquilo não é permanente. Daqui a pouco elas voltam e dizem: estou voltando agora para a minha velha vida. Porque a motivação dela são coisas que ela pode fazer do lado de fora, que traz uma alegriazinha de vez em quando, que tira um pouco do peso daquela vida sem sentido. Mas quando essa pessoa, ela para de querer viver por si só, e como Jesus disse, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Quando ela decide perder a sua vida, que é essa vida de um oba-oba, de algo natural, que nunca preenche nada, e ela decide entregar a sua vida para Jesus, Jesus pega aquela vida lá, toda desmantelada, pega aquele coração preto, podre, desanimado, triste, pesado, e Jesus recria ele. A palavra, o Pai e o Espírito recria, e ele coloca um novo coração dentro daquele corpo. Aquele corpo continua o mesmo, talvez orelhudo, talvez careca, talvez narigudo, com zoião, mas dentro ela é uma outra pessoa. Agora, quando Deus recria aquele coração, ele recria do tamanho dele e ele já entra dentro, encaixa certinho. Então aquela pessoa nasce cheia, ela nasce de novo preenchida com o Criador, com o Todo-Poderoso. E ela agora não vive, e é por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos mais pelo que vemos, não é mais viver pelo lado de fora. Podemos provar de viagem e tudo mais, mas você vai saber. No dia que você tiver muito dinheiro para viajar, você vai ver que a sua alegria sempre esteve lá, que não era a viagem. No dia que você casar, você vai ver que a sua alegria sempre esteve dentro de você, não era o casamento. Eu casei, agora sou a pessoa mais feliz da vida. Você vai dizer: poxa, eu já era feliz. Aleluia, sabe por quê? Porque é Ele que preenche todas as coisas. Somente Ele pode preencher todas as coisas. Então no Antigo Testamento os homens queriam provar disso um pouquinho do lado de fora. Era o máximo que eles podiam provar. Então Êxodo capítulo 40, versículo 34, eles faziam coisas boas lá, eles cantavam, adoravam. E a Bíblia diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. Em 1 Reis capítulo 8, no versículo 10, 1 Reis capítulo 8, versículo 10, diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Veja que em nenhum momento está falando que encheram eles. Não fala que a nuvem encheu eles, que eles ficaram cheios da glória. Está falando de algo externo. Eles amavam só em ver a nuvem entrando. Não, as nuvens do Senhor entrando, olha só.